cantor Leonardo, dispensa apresentações, foi incluído na dita lista suja do Ministério do Trabalho por supostamente estar ajudando a perpetrar algo que seria comparado a trabalho escravo. Isso depois que 6 trabalhadores foram resgatados em uma das fazendas que estão em nome dele. Nosso David de Tarso, ninguém melhor que David de Tarso para trazer todos os detalhes antes da gente tirar qualquer conclusão. David. Pois é, ausência de cama, telhado todo descoberto, também presença de morcegos, além de outras condições que configuram o trabalho análogo à escravidão, foram encontrados essa situação, né, foi encontrada ali na fazenda do Leonardo, a fazenda Talismã, em Goiás. Então, os agentes do Ministério Público do Trabalho estiveram fazendo uma fiscalização e 18 pessoas estavam atuando na fazenda, sendo que 6 eram submetidas a essas condições. A gente tem até algumas imagens aí, para quem nos acompanha pela TV, sobre o local onde eles ficavam, uma casa abandonada, e os trabalhadores estavam naquele ambiente, então, sofrendo com todas essas consequências do trabalho análogo à escravidão. Mas, de acordo com a defesa do Leonardo, a fazenda foi arrendada. Se trata da fazenda La Canca, que fica ali a 2 quilômetros da fazenda Talismã, que, por sinal, custa 60 milhões de reais. Eita! E esses trabalhadores, então, prestavam serviço para quem arrendou a fazenda e não diretamente para ele. Só que ele foi envolvido nesse processo. Procurado pela nossa reportagem, o cantor Leonardo cantou: "Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim." Será que vai ser só o silêncio que vai falar por ele? Ou não? Pelo visto ele já se pronunciou. Bota aí, minha diretora Helena. Porque, gente, eu já plantei tomate, eu já sei como é que é. A vida é difícil lá. Eu, do meu coração, jamais eu faria isso. Entendeu? Então, eu acho que há um equívoco muito grande sobre a minha pessoa. Aí o Brasil inteiro me conhece, sabe a pessoa que eu sou, da idoneidade que eu tenho, graças a Deus. Foi tudo que meu pai e minha mãe deixou para mim de herança, foi isso. Então eu tô dizendo para vocês, eu não me misturo. Eu não me misturo nessa lista aí que eles fizeram aí de trabalho escravo. Eu sou totalmente contra. Meus amigos, eu só sei que, enfim, a gente recebeu informações também aqui, enfim, com uma fonte bem confiável, que quando o cantor Leonardo viu que seu nome realmente estava na lista suja por trabalho escravo, ele desabafou: "Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, Mano Ferreira." Mas com essa desculpinha aí, aproveitando o gancho das músicas, né, ele vai ter que ir ao Glauco. Mas diante dessas acusações do Ministério do Trabalho, ele vai ter que usar uma música do filho dele, né? Coloca o capacete que lá vem pedrada, meu amigo. Não é fácil, não. Nasce uma nova lenda do humor, David de Tarso. Mas só um detalhe, nesse caso aqui, vamos falar sério agora. A fazenda ser arrendada, né? O fato da fazenda ser arrendada e ontem ter uma repercussão nacional nessa causa que é inaceitável trabalhar análogo à escravidão em pleno século XXI, uma coisa dessa acontecer é inaceitável. Que bom que foi multado. Mas aí a gente entra em uma outra questão, né? Se a fazenda estava arrendada, essa responsabilidade de que quem alugou, que ela também seja investigada e que ela também seja punida, né? Porque é realmente uma situação que até para ele gera um constrangimento, gera uma tristeza do "eu vou chorar", que veio de uma realidade de trabalhar na lavoura, na implantação. A família dele vem dessa realidade difícil, essa realidade ali do Ará. Nem sempre ele foi rico, milionário, ao contrário, veio de baixo, trabalhou e conquistou as coisas. E ontem viu seu nome envolvido dentro disso, então também uma situação bem complicada. Agora, eu sou da época que quem frequentava as páginas policiais eram os roqueiros, não os sertanejos. O que está acontecendo, David? Pois é, o pessoal do sertanejo tá complicado, né? E o Mano fala uma coisa também, né? Não conheça os seus ídolos, porque senão você pode se decepcionar. Isso aí não... Mas geralmente não falha. Ele até fez esse vídeo, ele diz que ele arrendou parte da fazenda, porque a fazenda Talismã é um conjunto ali. E a situação que foi encontrada foi na fazenda La Canca, que planta soja. Esses trabalhadores, então, foram contratados pelo arrendador da propriedade, né, por quem arrendou a terra,
para recolher raízes da soja. Então, recolher raízes de plantas, enfim, mas trabalhar efetivamente na soja. Teve um caso muito parecido ano passado, que alguns produtores vinícolas ali no Rio Grande do Sul foram acusados da mesma coisa. Sim. Bastou a polícia local gaúcha fuçar um pouquinho e perceberam que, enfim, eles tinham também arrendado a propriedade e quem estava colocando a mão de obra ali era uma questão terceirizada, uma outra empresa que acabou levando a culpa. Então, tem que ter cautela antes de também sair atirando. Mano... O mais triste nessa história que a gente vê é a persistência do traço escravocrata no Brasil, né? O quanto que, passados quase 200 anos da abolição da escravidão, a frase de Joaquim Nabuco, líder abolicionista, continua, infelizmente, profética, né? Que mesmo após a extinção do Instituto Jurídico da Escravidão, a escravidão permaneceria sendo, por muitos anos ainda, a grande marca e cicatriz da Constituição Nacional do Brasil. Infelizmente, ainda há uma cultura escravocrata muito forte por aqui. Nós precisamos acabar não apenas com esses casos concretos de escravidão moderna, como com toda a obra da escravidão. Mas tem uma coisa a gente tem que tomar todo cuidado para também não banalizar o termo. Até porque o Leonardo está vindo a público, enfim, dizendo que ele locou a fazenda como um investimento e está fazendo os ajustes necessários. Uma coisa é qual é o grau de responsabilidade do Leonardo, mas o ponto é, independentemente de quem seja o responsável pela administração da fazenda, e ao que tudo indica não é o cantor Leonardo, é a pessoa para quem ele alugou a fazenda, o que deve mais nos preocupar é a condição de escravidão a que alguns trabalhadores estavam sendo submetidos, que é algo absolutamente inaceitável que deve levantar toda a nossa indignação como sociedade. Mas eu, enquanto repórter, fiz várias reportagens já em propriedades e aí sempre o argumento era esse. Quando eram encontradas essas situações de trabalho análogo à escravidão, como por exemplo, para fazer carvão, é uma situação que até mesmo os trabalhadores não usam EPIs, para seringueira também, para colher o látex. Também já fiz uma operação onde foram encontrados trabalhadores nessas condições, né, análogas à escravidão. E sempre a justificativa do empregador era: não, eles estão ganhando por empreito, então a responsabilidade de alojamento, tudo é deles. E aí eles resolveram ficar em barracos improvisados. Mas aí a pessoa tem responsabilidade sobre aqueles trabalhadores, né? Não adianta, não, eu contratei por empreita e ficou combinado que eles que iriam viver numa barraca, enfim, eles que ficaram com essa responsabilidade. Eles vão dar seu jeito, né? Exatamente. Vamos voltar aos primórdios da sua carreira como aluno na Academia de Direito, PP. Responsabilidade civil, todo mundo tem que passar por essa aula. Fácil até, fácil. O que você acha? Quem é que recai a culpa? Marinho, claro que é quem está alocando a terra, né? Quem está arredando a terra, na minha opinião é essa. E eu fico muito cuidadoso quando eu falo sobre a tal condenação, né, antecipada pelo Tribunal da Internet. É que, infelizmente, quando você pega, por exemplo, quando uma pessoa é acusada de algo, a pessoa já é julgada e já condenada, né? Até pela população e pelo público. Mas nesse caso aí específico, caso se confirme realmente que parte da terra foi arrendada para um terceiro para a produção de soja e os trabalhadores que estavam naquela área eram de responsabilidade do locador, né? Não dá para a gente achar que o Leonardo teria algum tipo de culpa nesse sentido. Inclusive, um ponto interessante, quando eu estava vendo aqui a parte do laudo, né, do Ministério do Trabalho, né, fala que o Leonardo ele é responsável indiretamente. Mas o que é responsabilidade indireta? Esse tema eu não consigo entender no direito civil, no direito administrativo. Ou seja, claramente estão querendo colocar o holofote e alguém que tem uma certa fama para trazer esse tema. Claro que eu concordo com o Mano, né? A questão da escravidão, né? Hoje em dia, trabalho análogo a escravo, é algo que, infelizmente, permeia a nossa sociedade. Nós temos que criar instrumentos para evitar esse tipo de coisa. E há, na Constituição Federal, bom lembrar, um expediente que não é utilizado, né? Expropriar a terra, caso seja comprovado trabalho análogo à escravidão, para colocar em reforma agrária. Então,
a União já tem o instrumento necessário para ajudar a evitar esse tipo de coisa. Caso como Muita esse, coisa pra gente repercutir hoje aqui ainda. A Jess só pediu a palavra rapidamente. Isso que o PP falou é muito importante, porque aí, mais uma vez, nós vemos uma pessoa sendo colocada para dar o holofote. Responsabilidade indireta que, pelo que o PP, como advogado, trouxe, nem faria sentido. E aí é a mesma situação que a gente viu também em um certo grau com Gustavo Lima. Então, eu acho que a gente precisa ter mais responsabilidade com os nomes aí, não nós, mas a justiça também. Porque o impacto disso para a imagem dele, para a carreira dele, eu conheço pessoalmente. O Leonardo é uma ótima pessoa. O Leonardo ajuda muito em ações sociais em Goiânia e fora de Goiânia. E ter o nome atrelado a isso é realmente algo que mancha muito a imagem. Então, a gente precisa ter mais... A justiça precisa, nesse ponto, antes de incluir, ter mais responsabilidade com o impacto que isso vai gerar. Por mais que atraia atenção, e a atenção nessa pauta é fundamental, não vale a custo da reputação das pessoas. E ele é um cara simples, né? Ele até fez um vídeo uma vez falando que ele estava nos Estados Unidos. Ele falou, esse pessoal é bobo, fica aí atrás de celular de última geração, tudo. Daqui a pouquinho sai de moda, tudo a mesma coisa. Ele é um cara muito simples, né? Figuraça inegável, tá tendo que, enfim, descascar esse abacaxi, essa batata quente que caiu no colo dele. A gente torce para que sim. Claro, a Justiça do Trabalho, não, o Ministério do Trabalho possa continuar fazendo esse tipo de investigação para manter a dignidade nesses rincões do Brasil que a gente não faz ideia a maldade que pode estar acontecendo, mas ao mesmo tempo a justiça tem que ser precisa e também a gente não pode generalizar aqui no Tribunal da Internet. Concluindo, David. Não, tem um lado bom também, que assim, coloca luz sobre isso. Então, quando arrenda uma terra, a pessoa vai ter mais cuidado, assim, falar, opa, deixa eu ver o que está acontecendo. Agora, falando em